Boa noite, amadas. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio para o nosso primeiro despertar do ano. Olha só que especial. E o primeiro despertar nesse prédio. Glória a Deus. Eu creio que a gente vai terminar esse ano com todas essas cadeiras preenchidas. E eu te digo mais, esse ano, a primeira, na história da Igreja Refúgio, nós teremos uma conferência de mulheres. Sério, você pode aplaudir o Senhor por isso? A gente vai ter uma conferência no segundo semestre e esteja orando, porque a gente já liberou uns convites aí para algumas mulheres referências desse país. E a gente quer muito que algumas digam sim. Então, nos ajude em oração, comece a orar, nos ajude a interceder, para que a gente tenha algumas mulheres incríveis aqui, se derramando sobre nós, amém? Glória a Deus. Hoje, eu orei, busquei, pensei, e falei, Senhor, o que falar, o que dizer, o que está no teu coração, o que o Senhor quer compartilhar conosco. E fui, voltei, até que chegou a palavra, e quando chega dá aquela paz. E eu falei, mas Senhor, essa passagem ela é tão conhecida, ela já é tão explorada, a gente já fez de frente para trás, de trás para frente, já trouxemos 1001 perspectiva dessa parábola. E aí ele falou, mas é essa mesmo. E eu falei, tá bom então. Então a gente vai ler a parábola e estudar e sermos ministradas numa parábola muito conhecida, eu acho que uma das mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo, que está ali no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Se você for encontrando, gostaria de pedir para que você se colocasse de pé, em reverência à palavra. Então, vai encontrando, vai ficando de pé. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema. A gente vai ler aqui, juntas, no telão. Então, começa. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca te desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Disse Jesus. Não, e aí acabou. É isso aí, foi achado, ponto. Então, aqui, vamos orar antes da gente falar sobre aquilo que o Senhor quer de aplicação para nós. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco. Nos ensina da tua porção, da tua parte, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa parábola, dessa história tão profunda, com tantas frentes, com tantas revelações, um ensino tão profundo, Senhor, e possa nessa noite a tua palavra nos atingir de maneira transformadora, que a tua palavra possa nos atingir de uma maneira que nos supra e que o Senhor possa ser revelado a nós de uma maneira profunda nessa noite. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Espírito do Deus vivo, ministra-nos com poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Por muitos anos, olha aqui, eu já estou na igreja faz um bocado de tempo. Há 40 anos dentro de uma igreja. Por muitos e muitos anos, essa parábola se deu ênfase ao filho pródigo, ao filho que saiu, ao filho que resolveu pedir para o pai a sua parte na herança antes que o pai morresse, que era uma afronta para a cultura, era algo muito desrespeitoso um filho fazer isso naquela época, e até hoje né? O pai está vivo e o filho chegar e falar: eu quero toda a minha parte, eu quero o que é meu, me dá. É algo que até hoje é uma afronta. Imagina nessa época o que isso representava. E a parábola então diz que esse rapaz sai e ele gasta tudo e ele se dá muito mal. E no momento que ele está muito mal, ele começa a refletir e ele decide voltar. Obrigada. E ele decide voltar para casa para trabalhar com seu pai. Então, por muitos anos, a gente trabalhou dentro dessa ênfase. E ao longo dos anos, a gente foi compreendendo com mais profundidade o que essa parábola realmente quer nos falar. E essa parábola fala da condição, obviamente, de dois filhos. O filho que decide largar, abandonar o seu pai, e o filho que fica na casa. Mas nessa noite, além de falar das características desses dois filhos,
E eu tenho certeza que algumas aqui vão se identificar com o filho mais novo, outras vão se identificar com o filho mais velho. E a gente vai falar um pouquinho da característica de cada um desses filhos e os erros e acertos de cada um desses filhos. Mas, sobretudo, essa parábola fala de um pai. Essa parábola fala de um pai. E quando Jesus conta essa parábola, Jesus quer nos revelar quem é esse pai. Quem é esse pai? E quando eu penso que o Senhor decidiu que a gente vivesse nessa era, nesse tempo, nessa linha espaço de tempo, que a gente fosse mulher em franco expansão de idade, né? Quantas aqui têm menos de 18 anos? Levanta a mão. Menos de 18. Ó, temos só umas pequenininhas aí, menos de 18. Não é? Somos, e essas que são menos de 18, o desafio para elas vai ser maior do que os nossos, né? Que já está aí, eu já estou na metade, de maneira bem otimista. A gente vive um desafio de ser mulher nessa era, porque é uma crise muito grande de identidade. Há uma crise muito grande de identidade da mulher. Porque a gente viveu e a gente é resultado de algumas revoluções da história da humanidade. Quando a gente para pensar historicamente no caminhar da humanidade, nós somos, as mulheres de hoje, ocidentais, somos o resultado de algumas revoluções que se deu na história. A primeira, obviamente, quando a gente olha Jesus, ele foi um homem revolucionário em relação à mulher. É incrível o quanto Jesus trabalhou para nos afirmar e nos valorizar. Até o Velho Antigo Testamento existia a possibilidade do homem, por exemplo, ter muitas esposas, não é? Isso mudou radicalmente a partir de Cristo, ao ponto do próprio Cristo dizer para os homens que ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. A gente acha que aquilo que Jesus pede para a gente é difícil, dizendo: honra ao teu marido, respeite ao teu marido, seja submissa ao teu marido. Agora, quando você para pensar, aquilo que Jesus pede para os homens é muito maior e muito mais profundo. No episódio do apedrejamento daquela mulher adúltera, que chegam todos aqueles homens furiosos, religiosos, querendo apedrejá-la, e Jesus então lança uma pergunta com uma outra pergunta, porque ele era muito inteligente, ele sabia que ele não poderia responder para aqueles homens da maneira que eles queriam que Jesus respondesse. Então Jesus responde para eles com uma pergunta: olha, o que vocês acham? Vocês não têm pecado? Porque eu acho que aquele que nunca tiver, que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E fez aqueles homens então refletir. Ali é mais um momento épico de Jesus na defesa de uma mulher. E levanta aquela mulher. E aí, Maria também, no momento em que
lava os pés de Cristo, e alguns começam a criticar Jesus em defesa daquela mulher, fala que aquilo era algo lindo, uma adoração extravagante que ele recebeu daquela mulher. E por aí vai. E a história então da humanidade começa, e a gente vai passando por alguns contextos de libertação, vamos dizer assim. A Revolução Industrial, pós-guerra, a guerra que veio, muitos homens morreram na guerra, até então a mulher só cuidava de casa, era dona de casa, ela estava ali no ambiente dela, da casa dela, familiar. Veio a guerra, as mulheres tiveram que sair para trabalhar, enfrentar um lugar totalmente diferente. A Revolução Industrial que começou então a fabricar coisas para facilitar o dia a dia de uma mulher, né? Glória a Deus pela máquina de lavar roupa, não é? Glória a Deus por um aspirador de pó, por um micro-ondas, um fogão, que você só aperta um botãozinho e ele acende, não é? E as coisas foram acontecendo, as facilidades, a tecnologia. A mulher hoje ocupa um lugar incrível, ela pode todas as coisas, ela pode trabalhar onde ela quiser, como ela quiser. Tem mulher astronauta, tem mulher maquinista, tem mulher pedreiro, tem mulher professor, cientista, enfim. Conquistamos muitas coisas ao longo da história. Mas essa conquista, ela tem um preço. Essa conquista, ela nos custa por um lado também. Porque existe a mulher essência, existe a mulher essencial, a essência da mulher, ela é a essência do Criador, como o Criador planejou essa mulher. Quando o planejador da mulher planejou a mulher, ele planejou a mulher funcionando de tal forma. Eu sempre brinco, e eu amo essa brincadeira, de dizer que Deus fez primeiro o homem, porque a gente sempre faz primeiro o rascunho. Porque quando ele fez a mulher, ele falou, uau, é isso. É isso, é isso. E ele olhou e falou, olha só, é uma obra-prima mesmo. Porque, gente, vamos falar a verdade, né? Vocês homens aí que estão aí, tampem os ouvidos agora, desculpa, mas a gente é demais. A gente consegue fazer muita coisa. A gente é muito ágil, a gente é muito hábil, a gente é habilidosa, a gente é rápida, a gente tem um raciocínio rápido, a gente foi, voltou, já veio e tal. É uma coisa de louco a habilidade que uma mulher tem. É incrível. E isso também pode ser um problema. Porque a nossa habilidade, às vezes, ela é tão grande que a gente passa da conta. E a crise de identidade da mulher, ela é grande hoje. Ela é muito grande. Porque são muitas as cobranças, ela não sabe nem para onde olhar e o que pensar.
Porque tem gente falando que ela tem que ter carreira, que ela tem que ser bem-sucedida, que ela tem que ser independente, que ela tem que ter a independência dela financeira, porque ela tem que estudar, porque ela não pode parar no tempo. Aí tem um outro lado de uma outra gama que fala que ela tem que ser mãe, que ela tem que ser dona de casa, que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que educar os filhos, porque a educação dos filhos está sobre a mãe, porque a administração da casa está sobre a mulher, porque ela tem que pensar em tudo, porque realmente as coisas não acontecem, elas não aparecem num passe de mágica. Não é a gente que tem que pensar em tudo, por isso que a gente entra dentro do supermercado e fala que a gente vai pegar uma coisa e a gente sai lotado de coisa, porque a gente vai olhando para as coisas falando, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo, está faltando aquilo. E a gente pede para o nosso marido ir no supermercado, ele vem e vai e traz aquela coisa. Não é? Quando lembra. De verdade, um dia, sério, eu ia fazer em casa um quibe assado. E o quibe assado tem 2 ingredientes, a carne moída e o trigo. Eu falei, Gê, você pode ir, por favor, no mercado, fazer quibe assado. Compra carne moída e trigo. Ah, tá bom. Aí ele voltou, aí eu peguei o trigo, porque ele tem que ficar na água para hidratar. Coloquei o trigo para hidratar. Aí fui procurar a carne. Eu olhei na geladeira, nada. Falei, quer ver que ele colocou no freezer a carne, que era fazer o trigo? Olhei, nada. Olhei nas sacolinhas e nada. Cheguei, G, onde está a carne moída? Ah, só trouxe o trigo. Então, é assim, entende? É desse jeito. E aí a gente, então, no meio de tudo isso, a gente pode se perder. Legal. Se perder, legal. A identidade da gente está muito linkada e ela é construída dentro da esfera e da realidade do qual a gente vive, não é? Da família, das oportunidades que essa família conseguiu gerar. Então, estudo, escola, condição de vida, traumas ou não tantos traumas. E a gente vai se formando a partir disso. Às vezes, o trauma faz você buscar uma coisa completamente diferente daquilo que você viveu, ou com quem você conviveu. Às vezes você pode ter tido uma vida muito difícil na tua infância e você então decidiu que você ia estudar muito e que você ia proporcionar tudo que você pudesse para os teus filhos e por isso você dá um duro danado para você dar aquilo de melhor para ele, porque você passou muitas necessidades. Eu não sei, são muitas as histórias. Agora, quando a gente se depara no meio dessa coisa toda, desse contexto todo, desse resultado todo que nós somos com Jesus, quando a gente olha para Ele então se revela a nós. E algo maravilhoso começa a acontecer em nós. Algo maravilhoso começa a brotar e coisas lindas começam a surgir. E a gente começa a vivenciar e a experimentar. E para alguns dá até uma bagunçada, porque estava tudo tão fora do lugar. E aí, no meio disso tudo e dessa revelação, vem Jesus e fala assim: eu sou o primeiro filho, o unigênito, o primogênito de muitos. Porque existe um pai amoroso. Nos primórdios da nossa caminhada cristã, João 3,11, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É uau para nós, meu Deus. E de repente a gente começa a compreender de que Jesus é o nosso Salvador,
de que Jesus é o nosso Senhor, de que existe um caminho a se trilhar a partir de Jesus, e ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Então, Jesus é a conexão a esse Pai. A gente já está chegando na parábola. Dito tudo isso, o que eu estou tentando dizer é que independentemente do nosso histórico, da nossa história, do nosso contexto, se você teve um pai legal, se você não teve um pai, se você teve um pai ausente, se você teve um pai carinhoso, tudo que Jesus quer é nos revelar Deus Pai. Essa é a obra de Cristo, nos trazer de volta a paternidade de Deus. E quando a gente entende o coração desse Pai, amados, essa é a saída e a resposta para tantos questionamentos que a mulher hoje tem. Como equilibrar? Como dosar? Como fazer? Como ser harmônico? Como harmonizar? É um grande desafio para a gente, essa palavra, harmonizar, equilibrar. Como é difícil, porque é uma guerra. A gente às vezes se sente naquelas braços de ferro, que chama quando puxa, cabo de guerra. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Num cabo de guerra. E nessa parábola que Jesus conta, ele revela um pai incrível. Ele revela um pai para todo tipo de filho. E é muito incrível porque, independentemente do tipo de filho, ele é o pai. O filho mais novo, mais velho, a gente pode classificar ele como um filho legalista. A gente pode dizer que ele é um filho religioso. Ele é preocupado em cumprir as regras para, de repente, conseguir alguma coisa com esse pai. Ele também revela que ele é uma pessoa que guarda muitos ressentimentos. Ele se sente injustiçado, ressentido, como o pai trata o filho mais novo. Rola até uma inveja, vamos falar a verdade. Comparação. E essa palavrinha, ela está muito presente nos nossos corações. Se tem uma coisa que a gente é boa de fazer, é comparar. E como a comparação é uma arma diabólica. Eu preciso dizer isso aqui. A gente, se a gente entra nessa coisa de ficar comparando, a gente cultiva ressentimentos. As mídias sociais é uma arma para isso. É terrível. O que tem de mulher frustrada e triste porque se compara com a vida da Beltrana, da influencer, que vive viajando e vive postando nos lugares mais incríveis do mundo e vestindo as roupas mais incríveis e com a maquiagem mais incrível, no cabeleireiro mais incrível e tendo a vida perfeita.
E isso gerando tantos ressentimentos. Porque a gente não entendeu ainda quem é o nosso Pai. Essa identidade que Ele quer formar em nós, filhas. Uma identidade de filha. Falta de compreensão, uma característica incrível desse irmão mais velho. Porque ele não consegue entender a natureza do pai e a capacidade que o pai tem de perdoar. E por essa falta de capacidade, ele acha injusto. A inveja e o senso de justiça no comparativo, ela é muito sempre perigosa, porque, de verdade, o que a vida dele de fato iria mudar pelo pai ter sido bom com o irmão? O que mudou para ele? O que mudou? A gente precisa prestar atenção, e eu sempre falo isso, a gente tem que cuidar até como a gente trata os nossos filhos, sabia? Numa coisa muito igualitária. Ai, não, se eu comprei para um, eu tenho que comprar para outro. Isso é uma natureza nossa, mas eu não concordo com esse tipo de mecanismo. Porque eu acho que um irmão tem que ficar muito feliz quando você presenteia o outro e celebrar. Eu não tenho essa regra na minha casa. Eu compro de acordo com a necessidade de cada um, ou quando eu estou afim, quando eu vejo uma coisa muito legal. E eu estimulo muito um ficar feliz pelo outro. Não é tipo, você deu para ele, você tem que dar para mim. Não. Você não tem a capacidade de ficar feliz de ver teu irmão ganhando alguma coisa? Fica uma dica. Porque esse daqui, o que de fato mudaria a vida dele? Do pai ter desejado em recebê-lo e celebrar esse irmão que voltou. Claro que o irmão errou, claro que tem toda uma questão, mas geralmente a gente se sente injustiçado por algumas coisas que não mudariam a nossa vida. A pastora Sheila trouxe uma parábola aqui, que é uma das mais difíceis, daqueles que chegam no meio da tarde para trabalhar e ganham o mesmo valor daqueles que trabalharam o dia inteiro, e os que trabalharam o dia inteiro se sentem injustiçados. Como se fosse mudar alguma coisa para aqueles. Como que as pessoas se sentem injustiçados se foi cumprido o combinado? Olha só, você vai trabalhar o dia inteiro, você vai ganhar 10. O Senhor foi lá e pagou 10. Por que o Senhor pagou 10 para quem trabalhou menos? Ele já se sente injustiçado. Mas não foi cumprido o que foi acordado? Por que eu tenho que me sentir injustiçado por alguém do meu lado estar se dando melhor do que eu? Isso revela o nosso coração. E esse coração é um coração muito presente nas nossas emoções, sabe? O quanto a gente precisa cuidar disso, entendendo que nós temos um pai que nos afirma, um pai que nos ama. O filho mais novo, ele já carrega outras características. Ele é um filho rebelde. Ele é um filho caprichoso, que ele quer seguir os seus caprichos. Ele é movido pelos caprichos dele. Ele é desrespeitoso, ele é irreverente, ele não considerou. Ele simplesmente quer o que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Ele foi esse. Ele também faltou compreensão. Ele não conseguiu entender o pai que ele tinha. Ele não conseguiu entender a casa que ele morava. Ele não conseguiu desfrutar da presença daquele pai incrível.
Até que ele teve que passar por uma peleja, né? Um negócio muito terrível. Você imagina o cara perder tudo, tá trabalhando com os porcos, está dando ali aquela lavagem para os porcos e ter vontade de comer aquilo ali. Ele teve que ir muito no fundo do poço para compreender algumas coisas. Eu acho lindo o amor do Senhor, porque Ele traz essa parábola para a gente, justamente para a gente aprender através da parábola e não passando por isso. Você é grato ao Senhor por isso? Ele é tão bom, sabe? Que Ele vai dando a dica, olha só, cuidado com o teu coração, presta atenção como você está sentindo, presta atenção como você está respondendo. Presta atenção que você tem um pai maravilhoso, que você aprenda essa lição ouvindo essa história, para que você não precise chegar nisso, para você entender, compreender. O irmão mais velho, voltando, ele também... Ele foi tão superficial, viveu tanto debaixo de regra, somente fazendo, mas ele nunca entendeu o pai que ele tinha, a casa que ele morava. Ele nunca conseguiu compreender a dimensão de quão abençoado ele era. Sabe quando a gente, de repente, cai numa mesmice e a gente para de valorizar as coisas ordinárias da vida, que são maravilhosas? Como a gente pode cair nesse engano, ainda mais num mundo tão agitado como hoje? A gente tem que achar que para ser feliz, a gente tem que viajar, a gente tem que ir para aqueles lugares lá que a gente viu a influencer. A gente começa a achar que para a gente ter uma vida incrível, a gente precisa fazer tudo aquilo que eles estão fazendo. E a gente para de ser grato e contemplar as coisas do cotidiano, do ordinário, que é tão maravilhosa, que é tão gostosa, que é tão incrível. A gente ter uma casa, uma família, os nossos filhos, o ambiente que a gente está, e a gente para de ver tudo isso, e quando a gente percebe, os nossos olhos só estão vendo o que a gente não tem, o que a gente não é, o que está faltando. Como a gente é tentado a fazer dessa forma. E o Senhor então olha para aquele filho e fala: filho, você não entendeu nada. Como assim? Tudo aqui é teu. Tudo é teu. Não tem nada aqui que não seja teu. Esse pai que tem um amor incondicional pelos teus filhos, independentemente dos erros. Isso é muito difícil para a gente compreender. Porque a gente vive uma realidade de que as recompensas vêm e que a gente é amado porque a gente conquista, porque a gente faz, e de repente ouvir sobre um amor incondicional é tão difícil. Mas o Senhor quer se revelar a nós como esse Pai que nos ama. Era vergonhoso na cultura um homem como aquele pai. Jesus, quando ele conta essa parábola para os judeus ali, tem um peso muito mais profundo do que para a gente ouvir essa parábola. Porque para os judeus era extremamente vergonhoso e humilhante um homem correr. E para ele correr, ele usava túnicas. E ele precisava levantar aquela túnica. E a palavra de Deus diz que ele ficava aguardando aquele filho voltar. E ele ia ao encontro do filho.
E ele tinha feito algo tão terrível que ele deu o direito para aquela comunidade apedrejá-lo pelo desrespeito com o pai. Ele não era mais bem-vindo na casa. Então, quando Jesus narra falando que o pai o esperava todos os dias na varanda ali, aguardando o filho, é porque o pai estava apreensivo de que alguém visse o filho antes dele. E é por isso que ele avista o filho e ele sai correndo, comunicando: eu o recebo, eu o perdoo, tá tudo bem. Aquele meu filho estava morto e agora ele tem vida, ele estava perdido e ele foi achado. Mas tem uma característica desse filho mais novo que eu amo. Quem está em volta de mim, nos últimos tempos, tem ouvido muito, porque quando um negócio fica falando comigo, fica falando, e tudo que eu vejo é aquilo lá está falando comigo, qualquer coisa que eu ouço é como se aquilo estivesse falando comigo. E já faz acho que uns 2 anos que o Senhor tem me ministrado muito no meu coração. Esses dias até estava na praia com a pastora e com a Jaque, a pastora Ivete, aí a gente estava lá no mercado, vi um livrinho, e o livrinho falando sobre isso, eu comprei o livrinho, li o livrinho, que é uma coisa chamada autorresponsabilidade. Ó, esqueci de mutar meu celular. Alguém está me mandando uma mensagem aqui. Autorresponsabilidade. Ô, palavrinha comprida e complexa. E esse filho mais novo, ele faz algo que eu acho muito legal, falando sobre isso. Quando ele cai em si da besteira toda que ele faz, ele em nenhum momento tenta se vitimizar. Ele fala: eu pequei contra os céus e contra o meu pai. E eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. Eu vou voltar para lá, eu vou pedir perdão para ele e eu vou pedir um emprego para ele. E eu acho isso uma característica muito bacana desse rapaz, que nos ensina demais a gente parar de querer se vitimizar e justificar os nossos erros. Porque ele poderia ter dito: poxa, eu fiz isso porque, sabe, o meu irmão mais velho sempre foi muito duro comigo, e meu pai também, ou minha mãe, ou sei lá quem, e eu achava, eu pensava, eu não sei o quê, olha só, acabou a minha vida, estou aqui no fundo do poço, quem que eu sou? Não. Ele de repente olha e fala: cara, eu errei, eu pequei contra os céus, eu fiz uma besteira, eu tô lascado assim, mas a responsabilidade é minha porque eu fiz besteira, eu tomei uma decisão errada e é por isso que eu tô onde eu tô. Gente, como isso é maduro, como isso é maravilhoso. Eu posso falar para vocês, uma das coisas mais cansativas na vida de um pastor é sentar com as pessoas e o tempo todo elas quererem justificar erros que elas poderiam simplesmente facilitar demais o processo de cura, de transformação, de libertação, de amadurecimento, de crescimento. Se as pessoas pudessem olhar para elas com verdade, com franqueza, encarando os podres e as decisões erradas, porque é o tempo inteiro tentando culpar as outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que não existem histórias e tal, que a culpa é dos outros mesmo e que você foi uma total vítima. Eu não estou aqui dizendo isso. Mas a gente tem uma grande tendência de estar passando por algum perrengue e ficar tentando encontrar culpados. A gente tem muita dificuldade de bater no peito e falar: cara, eu estou aqui porque eu fiz errado, porque eu decidi lá atrás, e fazer uma retrospectiva mesmo. Cara, o dia que eu decidi aquilo lá foi uma decisão
péssima que eu tomei e que acarretou no que eu estou vivendo hoje aqui. Como é difícil, minhas irmãs. A gente vai tratar de casamento, é muito difícil. Tanto é que a gente tem esse hábito de falar que toda história tem dois lados, e só tem dois lados justamente por esse. Porque é muito difícil alguém chegar para a gente e falar assim: olha, meu casamento está uma porcaria, a gente está numa crise, porque assim, ó, meu marido é assim, 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 assim. Agora eu vou falar de mim, eu sou assim, eu faço isso, eu não sei o quê, eu respondi assim. Não, isso não acontece. É sempre um apontar de dedo para o outro, mas é muito difícil a gente, sabe, assumir o nosso lado, as nossas falhas. E o filho mais novo, ele faz isso e é maravilhoso, porque ele chega para o pai, então, arrependido, com a compreensão de que ele errou. E sabe o que eu acho muito legal? Eu estava lendo, porque assim, o pai chega e abraça ele, presta atenção no que eu vou falar, e recebe ele e tem aquela atitude. Ele podia ter sido malandro e falar assim: nossa, nem vou falar nada porque ele já está super legal comigo, entendeu? Eu vou ficar bem quietinho aqui, porque ele saiu disposto a ser empregado do pai. Mas aí ele chega lá e o pai faz essa recepção, ele poderia simplesmente falar: nossa, achei que o negócio aqui ia ser mais difícil, mas já que ele está me recebendo desse jeito, eu vou ficar bem quietinho na minha. Mas não. Ele amadurece, ele aprende. E ele encara o pai e ele diz: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai, então, nesse amor maravilhoso, não considera isso, mas de verdade, eu imagino o quanto esse pai se alegrou de ter ouvido isso, porque esse pai falou: ele entendeu. Ele entendeu. Ele não está aqui só porque ele passou um perrengue. Entende a diferença? Não parece muito, mas faz toda a diferença. Porque se ele só volta com interesse naquilo que o pai tinha para oferecer, sem entender o mal que ele fez, ele não tinha sido transformado. Mas dizer o que ele disse revela que ele compreendeu a besteira que ele fez. E isso é coisa de gente grande. E a gente precisa crescer nisso. A gente tem que crescer, a gente tem que romper. A gente não pode ficar a vida inteira com o mesmo discurso, falando que a gente tem a reação X, Y e Z, porque a gente teve um passado, porque a gente teve um pai muito duro, uma mãe muito dura, ou não teve, ou foi muito ausente. Chega uma hora que a paternidade de Deus é revelada às nossas vidas, e aí Ele começa a moldar em nós um novo caráter, uma nova forma, um novo jeito, são novas regras, é uma nova pessoa. E quando a gente se permite ser moldada, a passar a ter essa identidade, o primeiro passo que a gente tem que dar é o reconhecimento. É dizer: meu Deus, de verdade, até aqui foi muita besteira que eu fiz. Até aqui eu fiz péssimas escolhas. Olha, isso daqui que hoje aflige o meu coração. Eu poderia ter feito diferente, mas eu fui desobediente, eu fui irreverente, eu fui rebelde. É muito difícil ouvir isso. É muito difícil. Às vezes eu estou lidando com uma pessoa que você vê que é claramente rebelde, mas ela não consegue reconhecer. Eu fui muito rebelde a minha vida inteira, e é por isso que eu estou passando pelo que eu estou passando, pastora. Mas eu preciso que Jesus mude essa minha natureza, porque eu não quero mais. Eu sempre fui uma religiosa, nunca foi verdadeiro.
Eu sempre frequentei igreja a minha vida inteira como o irmão mais velho. Estava lá na casa do pai, mas de verdade, quando eu saio, eu não sou essa pessoa que ama Jesus, que tem um coração que queima em fazer a vontade de Jesus, que ora para saber a vontade de Jesus. Sabe, eu me vejo muitas vezes como esse filho mais velho que está lá, mas não está. Só cumprindo um papel. E aí, às vezes, quando eu vejo aquele irmão que chega depois de mim, que eu estou aqui há anos, aí de repente ele já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, já está fazendo aquilo outro. E aí eu fico ressentido. Esse pai, ele é um pai de amor incondicional. Ele é um pai de graça e perdão. Ele é gracioso. Ele perdoa. Ele acolhe. Ele é um pai acolhedor. Ele é um pai de comunhão e de relacionamento. A grande maioria daqui sabe do meu testemunho. Eu conheci meu pai aos 18 anos de idade porque eu fui atrás dele, porque era horrível para mim viver naquela cidade de São Paulo, olhando para tantas caras e ficar pensando, será que algum desses aqui é meu pai? Minha mãe engravidou do meu pai e ele foi embora e não assumiu. Minha mãe já era uma mulher de 40 anos quando eu nasci. Ela foi uma mulher fora da época dela. Quem conheceu minha mãe sabe, minha mãe era uma mulher muito diferente. Muito para frente, muito sagaz, muito inteligente, muito corajosa. Minha mãe nasceu em 1938. Ela teve 14 irmãos. De todos esses irmãos, minha mãe foi a única mulher que viajou, morou na Europa, morou nos Estados Unidos, fez faculdade, trabalhava, era autônoma, independente, uma mulher muito diferente da era dela para a era dela. E eu nasci dessa mulher e fui muito forjada a ser uma mulher independente. E o Senhor tem trabalhado isso, porque eu não tive uma referência de um homem, não tive um pai, não tive esse protetor, não tive essa referência, não tive esse lugar. Eu cresci vendo uma mulher forte do meu lado, fazendo todas as coisas e resolvendo tudo. Conheci meu pai com 18 anos, meus 4 irmãos a partir dos meus 21 anos. Os filhos do meu pai, que eu não cresci com eles. E hoje a gente tem uma relação incrível, é uma história aí muito louca com os meus irmãos em especial, porque todos eles, graças a Deus, a partir de mim, num culto que eu estava ministrando, cada um num tempo, num ano diferente, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma história incrível, assim. De eu ser conselheira das minhas irmãs hoje. De eu ser a irmã mais velha, delas ligarem. Da esposa do meu marido me ligar para pedir oração. Ontem mesmo ela me mandou uma mensagem pedindo oração. Oi? Esposa do meu pai, desculpa. Esposa do meu marido, misericórdia, sou eu. Esposa do meu marido sou eu. Ai, Jesus. A esposa do meu pai. Então, esse pai, para mim, quando eu descobri que eu tinha um, e que ele era perfeito, e que ele me amava de uma maneira incondicional, de que ele queria me moldar, de que ele que tinha me projetado. Salmos 39, 139 diz que ele
nos forma no ventre da nossa mãe, com suas mãos. O louvor pode vir para cá já. Nos forma com as suas mãos. Preste atenção. Então, ele nos cria com um propósito. Eu quero muito que você entenda isso, não seja roubada. Não deixe a sua mente devagar. É uma luta espiritual, está acontecendo aqui para que você não receba da parte do Espírito Santo e do Senhor nessa noite. E eu quero que você receba tudo o que Ele tem para você. Aquele que então, independentemente da realidade externa, se é mãe solteira, se é casado, se é no meio do amor, se foi preparado, se foi programado, se não foi programado, não importa. O próprio Deus te teceu. Ele te fez. E Ele te fez de uma maneira única. Única, exclusiva. Você é exclusiva, exclusividade. Ninguém é como você, ninguém, absolutamente ninguém é você. Ele derrama sobre você talentos, dons, jeitinho, umas mais braba, outras mais engraçadas, umas mais com energia, outras com menos energia, e assim vai com as suas características que cada uma aí tem. E aí, ele te forma, aí você nasce e você é roubada pelo pecado que está no mundo. Porque a gente decidiu lá no começo se separar de Deus, ser independente de Deus. Então a gente está vivendo num mundo totalmente distorcido, com pessoas muito falhas. E essas pessoas falhas, como a gente também, gera feridas, geram coisas e situações indesejadas, coisas que o próprio Deus não desejou, mas a gente escolheu. Mas nesse caminho, Ele, num projeto maravilhoso, se faz carne para nos salvar, nos reconectar com Ele. Porque Ele, não satisfeito com a nossa decisão de estarmos distantes dEle, Ele decide então se fazer carne, pagar o preço do pecado, para se reaproximar de nós e se revelar como Pai. E aí, isso aconteceu com a gente. E Ele é aquele que nos projetou. É o mesmo Pai que te criou, é aquele que sabe como você funciona perfeitamente, porque Ele é o engenheiro. Quem que conhece melhor você? Aquele que te fez. Ele sabe exatamente como você funciona. Da melhor maneira, na sua potência máxima, a melhor versão de você mesmo. Sem comparar com ninguém, porque, meu Deus, você é tão exclusiva, você é tão valiosa, você é tão única, você é tão preciosa. Como assim você queria ser quem você não é? Tudo que a gente tem que desejar é ser aquilo que Ele sempre quis que a gente fosse. Porque não existe lugar mais sublime para a gente estar do que nesse lugar. O lugar de sermos aquilo que a gente foi desenhada e projetada para ser. Quando a gente entra nesse lugar, é esse lugar que você fala: uau, esse lugar é muito bom, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é completo, esse lugar é incrível, é isso aqui. E é isso que Ele deseja. É isso que Ele está o tempo todo na casa que somos nós hoje, morada dEle, tentando nos mostrar
que a nossa identidade hoje não é a pressão lá de fora, não é a pressão daqui de dentro, não é a pressão dos nossos sentimentos e desejos, mas é a vontade dele para nós. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz que o reino de Deus consiste em paz, alegria e justiça. Para pensar nessas três coisas. Para pensar em paz, alegria e justiça. Olha que delícia esse lugar. Olha que perfeito a gente tá nesse lugar. E sabe o que é o mais incrível? É que esse reino proposto por Jesus, ele é um reino estabelecido dentro de nós. Independente da loucura que está aqui fora, independente de haver guerra, tristeza e injustiça, ele promove em nós paz, alegria e justiça. Porque quando a gente se rende à paternidade dele, quando eu descobri que eu podia ter um pai de verdade, que me ama de maneira incondicional, eu falei: Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero, eu desejo isso para minha vida. E nessa noite, minhas amadas, a minha proposta para vocês é essa: que a gente possa se render à paternidade de Deus, que a gente possa abrir o nosso coração para que Ele se revele como esse Pai, independentemente de como você é como filho, assim como a gente viu características tão diferentes desses dois filhos, mas esse Pai, Ele era um Pai perfeito, um Pai incrível, um Pai que afirma, um Pai que ama, um Pai que supre, um Pai que celebra, um Pai presente, um Pai lindo, gracioso, amoroso, um Pai de comunhão, um Pai que sabe festejar. Eu queria convidar você que deseja, nessa noite, receber mais um pouquinho da revelação de quem é Deus como Pai. Você que tem o desejo de falar: eu não consigo me relacionar, ou eu quero mais desse Pai, eu quero entender mais dessa minha identidade. Eu percebo que a minha identidade precisa ser formada a partir dessa realidade. A minha identidade não é formada a partir dessa realidade. Eu sou o resultado de mãos humanas e consequências e situações humanas e terrenas, mas eu desejo ser essa filha, ter identidade de filha de Deus, ter Ele como meu Pai, aquele que eu vou recorrer, aquele que eu vou acessar. Se você deseja isso, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos. Quero convidar você que deseja isso a vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Apaga as luzes, por favor. Oh, Deus. Eu vou esperar, porque eu sei que tem muito mais para vir.
Você que deseja que o Senhor se revele ao teu coração de maneira mais profunda, como um pai, vem aqui para a gente orar. Não perca essa chance. Mas só venha se você deseja mesmo. Ai, Jesus. Aleluia, Senhor. Querido Senhor, apresento, Deus, cada uma das minhas irmãs aqui. Pai, revela-te a elas, cura as feridas, sacia as lacunas e a falta, a necessidade. Revela a tua bondade, revela o teu amor, revela quem tu és. Revela, Senhor, no mais profundo, de maneira tão profunda, Senhor, transformando, Senhor, estruturas que já foram tão pré-estabelecidas, Pai. Abala, Senhor, as estruturas, Senhor, para que elas possam florescer a partir dessa realidade de quem Tu és, de quem Tu és, do Pai que Tu és. Oh, Papai, que cada uma aqui possa olhar para o Senhor e dizer: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho, carrega-as no colo, Senhor, que elas possam sentir o Teu amor, o Teu toque, que elas possam, Senhor, perceber a Tua mão e a Tua bondade acolhendo-as. Tu conheces os traumas, Tu conheces as inseguranças, os medos de confiar e se decepcionar. Oh, Papai, revela-te, Senhor, revela o Teu amor, Senhor, revela que Tu és um Deus que tem mãos e toca, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve cada coração, cada súplica, cada clamor, que conhece o profundo do nosso ser. Tu és este. Oh, Deus, envolve, Senhor, cada uma aqui
no teu amor. Eu quero pedir um favor para vocês que estão aqui. Dá um abraço na irmã que está do seu lado. Deixa o Senhor te usar para ministrar aquela que está aí do seu lado. Receba esse abraço. Seja ministrado pelo Espírito Santo através desse abraço. Deixa o Senhor usar a tua vida. Oh. Abraça forte, abraça demorado. As líderes que estão na casa, dê um abraço nessas irmãs aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua alma. Deixa o Espírito Santo ministrar as suas emoções. Oh, rerere bashere cantarabás. Oh, yarabás. Aleluia. A gente já está quase no fim. Mas antes de terminar essa noite, eu preciso fazer um convite para você que está aqui e de repente você nunca fez uma oração recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. De repente você nunca frequentou uma igreja. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele está à porta e Ele bate. Ele não invade a casa de ninguém. Ele precisa ser convidado. E Ele diz que aquele que abrir, Ele vai preparar um banquete, uma ceia. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele entregou a vida dele para que a gente pudesse alcançar a paternidade de Deus. Ele é o caminho para que a gente possa ter e chegar e se achegar com segurança na presença de Deus. Mas para isso a gente precisa fazer uma oração convidando Ele, convidando Jesus. Então eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. Levante sua mão onde você está. Amém. Amém. Estou vendo algumas mãos. Tem mais alguém? Você que veio aqui e fala assim: olha, eu preciso de Jesus. Eu preciso entender esse Jesus, eu quero compreender mais dele, eu quero que ele seja real para mim. Eu preciso de Cristo, eu preciso de Jesus. Você que levantou a sua mão, eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu também quero fazer uma oração por você. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente das nossas irmãs. Vocês podem ficar aqui, a gente vai cantar, vocês não precisam sair daqui. Amém, amém. Grata, acompanham elas aqui. Tem mais alguém que levantou a mão, que quer fazer essa oração, que deseja receber Jesus como Senhor? Eu pergunto porque eu vou conduzi-las a essa oração, e se você desejar, eu quero te conduzir também. Não? Então tá bom. Queria convidar vocês, coloca a mão no coração de vocês, feche os olhos, repita comigo essa oração. Diga assim: Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor
venha fazer da minha vida a sua morada. Jesus, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus pecados, os meus vacilos. Eu desejo acertar. E eu preciso do Senhor, da sua condução. Me ajuda a te conhecer. Se revela a mim. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz, e que a tua voz seja a voz de comando da minha vida. Porque nessa noite eu abro mão de toda idolatria e eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Não tem mais ninguém que ocupe esse lugar a não ser o Senhor. Jesus, segura na minha mão e me conduz no teu caminho de vida. E eu te peço, traga pessoas que possam me ajudar e me auxiliar nessa caminhada que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Continua com os teus olhos fechados. Eu quero orar por vocês. Senhor, eu oro pelas minhas irmãs aqui. Eu peço, Deus, para que o Senhor as abençoe, que o Senhor derrame da tua porção, revelando o teu amor. Revela, Senhor, o teu amor. Revela o quanto elas são amadas, o quanto elas são, Senhor, especiais, preciosas para o Senhor. Que toda mentira caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, que não haverá mais acusação, não haverá mais mentira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor fala contigo essa noite e Ele diz que todo pensamento que você já teve, achando que você foi um engano, um erro, que não existia propósito para a tua existência, muitas vezes você se pegou pensando sobre isso, e o Senhor nessa noite quer dizer que você é uma filha amada, que você foi desejada, que existe um propósito lindo para a tua vida, de que o Senhor quer se revelar a você de uma maneira incrível, que esses pensamentos, eles já não têm mais efeito sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro pensamentos de paz e vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, da tua porção e da tua parte sobre a tua filha, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Revela, Senhor, o teu amor. Revela, Senhor, a tua grandeza. Revela, Senhor, aquilo, Pai, que tu tens para fazer e realizar através, Senhor, dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, preenche todo o vazio, toda a lacuna com a tua presença, Pai. Ministra, Senhor, do teu amor. Ministra, Espírito Santo, da tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olhem aqui para mim. Que Deus abençoe vocês. Que Ele se revele a vocês de uma maneira poderosa, 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 em nome de Jesus. Que vocês possam acompanhar, tá? A Tamara, que a gente tem um presente para dar para vocês, para que vocês possam lembrar com muito carinho dessa noite, que é uma noite muito especial. E que vocês aqui que estão em volta, dê um abraço nelas antes delas saírem daqui. Dê um abraço nelas. Vamos adorar o Senhor, igreja. Se coloque de pé. Vamos adorar juntos ao Senhor. Só quero a ti.
Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por ser esse Pai perfeito. Obrigada porque o Senhor nos chama para junto de Ti, para nós termos comunhão contigo. Obrigado pelo Teu colo, Senhor, pelo Teu afago. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais e mais e mais, Senhor. Que possamos juntas, Senhor, estarmos nessa jornada de entendermos a cada dia mais a gloriosa vantagem e o quanto nós somos privilegiadas de sermos chamadas filhas de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por tamanha conquista. Te adoramos por isso, Jesus. Te agradecemos por isso, Jesus. Todo louvor, toda honra seja dada a Ti, Senhor, porque hoje somos filhas do Altíssimo, graças à Tua entrega, e nós Te adoramos. Obrigada, Senhor. Abençoa cada mulher aqui, abençoa, Senhor, cada lar representado aqui. Fala, Senhor, com profundidade durante essa semana. Encha, Senhor, de sabedoria. Encha-as, Deus, de sabedoria nas decisões mais simples, as mais complexas. Nos ajuda, Senhor, a decidirmos aquilo que está no Teu coração, a escolhermos aquilo que está no Teu coração, a respondermos e reagirmos conforme está no Teu coração. Que as pessoas possam até estranhar, porque a gente não vai estar no piloto automático, mas a gente vai reagir de acordo com a Tua vontade. Derrama, Pai, Espírito Santo de Deus, capacita-nos nessa jornada, dentro dessa identidade nova de filhas do Altíssimo. Nos ajuda, Senhor. Levanta a tua mão. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fala: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Sem o Senhor é impossível. Me ajuda. Me ajuda. Aleluia. Abençoa, Senhor. Derrama da Tua vida, derrama da Tua porção sobre cada uma aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amadas, a gente vai ter um café lá fora, a cantina vai estar disponível. É um tempo gostoso de comunhão. A gente fez dentro de uma dinâmica diferente dessa vez, para não dar trabalho de todo mundo numa sexta-feira ter que fazer um prato e ter que cozinhar. Então dessa vez a gente decidiu fazer na cantina, para não dar esse trabalho para ninguém. Mas não vai embora, tem muitos presentes. A gente vai fazer um sorteio durante esse café lá fora. Fica aqui, vamos aproveitar a nossa noite, vamos aproveitar que a gente já está aqui e se curtir um pouco mais, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos continuar lá fora aquilo que o Senhor começou aqui. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e muito obrigado pela tua presença.